mas Deus ele tem uma palavra especial nesta noite para a tua vida, meu amado, minha amada. 86, 57. Vamos ler aqui em Lucas capítulo 8, fala aqui, glória a Deus, versículos 43. E havia uma mulher que havia há 12 anos agastaram com os médicos e não podia, por causa, glória a Deus, não pudera ser curada. E chegando por detrás, tocou na orla de Jesus. Louvado seja Deus. Aqui está, louvado Deus, está sendo pregado sobre milagres. E esta mulher era uma mulher, uma jovem cheia de sonhos, e ela não podia, ela tinha todos os seus períodos menstruais, não parava de sangrar. E ali ela via doente, ela estava sendo despachada pelos médicos. Lucas, médico, discípulo, e abandona. O estado clínico dela disse que ela não poderia ficar boa. E naquela época dos fariseus, saduceus, a igreja não podia. Na época do Velho Testamento, o povo não podia estar, uma mulher considerada impura, ou 1000 quilômetros, ou uma certa distância, não podia, tinha que queimar a roupa, fazer um sacrifício, até levar o sacerdote. E aquela mulher se encontrava nessa condição, louvado seja Deus. E ali ela estava nessa situação. A sua família abandonou ela, mas só que tem um detalhe, louvado seja Deus. Deus, ele não a abandonou, louvado seja Deus. E Deus, ele tem seus encontros, louvado seja Deus. E uma certa feita, esta mulher, ela fraca, já não tem mais forças, porque já está perdendo todos os dias, perdendo a gota de sangue. Ela estava já sem forças, ela se arrasta nas ruas ali de Jerusalém, e quando ela se arrasta, ela toca na orla de Jesus, e as ruas são estreitas, louvado seja Deus. E quando ela está ali, louvado seja Deus, Jesus logo diz: alguém me tocou. Os discípulos ficaram admirados, porque as ruas ali eram estreitas. Era 5.000, 8.000 pessoas, que sempre onde Jesus estava, tinha sempre uma multidão, louvado seja Deus. E ali, no momento, ele disse, e Pedro disse: Senhor, como tu disse que alguém te tocou? A multidão são muitos, e tu disse que alguém te tocou. Ele disse: sim, mas de mim saiu virtude. E ela não aguentou. Ela disse, e denunciou por que tinha sido tocado. Ela disse: mestre, foi eu que toquei. E nesse momento ela tem uma atitude. E ali ele diz: grande é tua fé, grande é tua fé, mulher. Ele nunca viu fé como viu naquela mulher. Aí você olha lá para o mesmo capítulo, e eu, louvado seja Deus, no versos 22 e seguinte, diz que ia acontecendo os discípulos, e passando para outra banda do lago, começaram a navegar. Mas veio uma grande tempestade, veio uma tempestade grande, e essa tempestade, este vento, encheu de água. E quando enche de água, as águas vêm, as ondas vêm, era noite, e ali enchiam de água sobre os barcos. E os discípulos começaram a ficar com medo e disseram: mestre, nós estamos perecendo. E ele diz: homens de pouca fé. E ali ele levanta, repreende todas as águas.
Eu quero te dizer nesta noite, talvez você nada te chamou a atenção ainda. Tu está apenas olhando para as coisas desta vida, mas eu quero te dizer, mas vai chegar uma hora que você vai parar para ver, para sentar, para ver o que é que está acontecendo. Você vai observar que as coisas mudaram. Louvado seja Deus. Como aconteceu naquele dia? Aquela mulher, ela tocou na orla de Jesus. E eu quero te dizer, você tem procurado portas, tem procurado saídas, mas aquela mulher procurou a saída certa. Ela tocou no dono do milagre. Louvado seja Deus. E nesta noite o Senhor também está te chamando. Ele está te dando uma oportunidade de você também tocar nele, ter uma amizade com ele. Louvado seja Deus. Talvez você tenha procurado pessoas erradas para se relacionar, mas Jesus está te chamando hoje. Ele te chama hoje. Quem quiser por mim, negue a si mesmo. Louvado seja Deus. E tome a sua cruz e siga-me. Louvado seja Deus. E Ele te chama hoje, como Ele chamou aquela jovem. Uma jovem que tinha sonhos, mas ela não podia estar em reunião, em casamento, porque era o sistema religioso. Covid acabou, já tem quase 5 anos, acabou. Mas o povo esqueceram. Hoje todo mundo casa, bebe, nada, apenas um momento, parece que nada aconteceu. Mas pode vir outras doenças no mundo. Ninguém está com medo. Mas eu quero te dizer, tome cuidado. Cuidado. A humanidade, ela tem uma dificuldade de esquecer das coisas. E muitas vezes Deus, Ele precisa permitir uma catástrofe na terra, no mundo. Permitir uma desgraça no Brasil, no mundo, para que o mundo acorde, para que o mundo caia a ficha, porque as pessoas só buscam dinheiro, trabalho, e não querem tirar uma hora para ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que vai chegar um dia que os homens vão correr para um lado para o outro, com fome, não de comida, não de um sanduíche, não de água com sede, mas sim da palavra, porque a tua alma, ela precisa ser alimentada da palavra, aleluia. O dinheiro você pode comprar tudo, o dinheiro tu pode comprar o que tu quiser. Se tu quiser comprar uma casa nova, tu compra. Se tu quiser comprar uma moto nova, tu compra. Se tu quiser comprar uma passagem hoje para tu ir embora para o Mato Grosso, tu compra. Se tu quiser ir embora lá para Brasília, tu vai para os Estados Unidos, tu vai para qualquer lugar do mundo, menos para o céu. E hoje eu te pergunto, se o Senhor te perguntar, ei, tu tem algo a me entregar nesta noite? E a gente vê que as pessoas, elas se fazem desentendidas. Mas eu quero te dizer, louvado seja Deus. Deus, Ele tem pressa. E Ele te ama, louvado seja Deus. Mas muitas vezes o homem, ele não quer abrir o coração. Muitas vezes o homem e a mulher tem uma coisa chamada orgulho. Orgulho. O pecado deformou o homem lá no Éden. Quando Lúcifer era anjo, ele estava lá no céu. Entrou uma coisa chamada orgulho no coração dele. E ele não quis reconhecer que errou. E hoje, muitas vezes, o ser humano, ele não quer reconhecer o seu erro. Muitas vezes ele se acha de maior. E ele diz assim, não, eu não preciso de ninguém. Eu sou eu. Eu tenho meu carro, tenho minha casa, tenho minha conta bancária,
tenho o meu emprego, eu não preciso de ninguém, muito menos de Deus. Mas eu quero te dizer, querendo ou não, mais cedo ou mais tarde, você precisa de Deus. Vou contar uma historinha para despertar a tua sensibilidade. Uma certa vez, lá em Gênesis capítulo 3, Deus tirou um homem, aleluia, e este homem teve um propósito, aleluia. Todos os homens que tinham promessa, aleluia, de ser um profeta eram perseguidos, e este homem era chamado Moisés. O faraó fez de tudo para tirar a vida de todas as crianças, e foi deixado um decreto, mas só que Deus estava dando simples livramento, e as mulheres que faziam parto ali esconderam. A própria mãe de Moisés escondeu Moisés, mas chegou um dia que Moisés estava crescendo, e ali Moisés, a mãe de Moisés, Joquebede e Miriam teve uma ideia, e ali colocaram ele num cesto e colocaram ali na beira do rio Nilo. E quando coloca ele na beira do rio Nilo, a filha de Faraó, ela tinha um desejo de ter um filho, e ali ela pega ele ali e cria ele. E ali vai levando a história. Deus coloca no coração dele mais tarde, e ele marca um encontro com ele. Interessante, eu quero falar para ti que Moisés passou 40 anos lá no Egito, criado, formado, dono da ciência, um homem intelectual, mas de repente Deus leva ele para passar mais 40 anos no deserto. E esses 40 anos no deserto, ele tem uma experiência de apacentar ovelhas. E esses 40 anos ele contempla, vê uma sarça sendo queimada no deserto. O deserto é quente, o sol é castigante, mas ali outra surpresa que ele teve é ver ali a sarça falar. Até você ver um mato se queimar é uma coisa. Agora, se você visse um mato falar, Moisés ficou assustado. Ele disse: meu Deus. E aquele mato começou a dizer: Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque a terra que tu pisa santa é. E ali ele diz: Senhor, quem é tu? Ele diz: sou eu, o Deus dos teus pais, o Deus de Isaque e de Abraão. Eu te tirei lá do Egito para salvar, aleluia, o povo lá do Egito que vive na mão de um faraó, sofrendo. Aí você leva hoje Venezuela. Venezuela vivia debaixo de um jugo, na mão do Maduro. Maduro era um caboclo faroeste, aprisionava o povo. E hoje o que acontece? Venezuela, boa parte está no Brasil. Por quê? Tentando fugir de uma escravidão. Mas Deus tem seus propósitos. Muitos vieram para cá e aceitaram Jesus aqui no Brasil, em Roraima. Mesma coisa que aconteceu com Israel. Israel tinha um propósito. Israel é filha da promessa, mas Israel outrora esquecia, outrora fazia pacto com o satanismo, adorava outros deuses, e depois Israel caía na mão dos caldeus, Israel caía na mão de homens opressores, Israel caía na mão de homens ditadores. Ei, o Brasil também não está isento. O Brasil também pode cair em mão de homens piores do que o Lula. Será? Sim, pode cair. E você acha que não. O pior está por vir. Nunca espere bons governantes no nosso país. Mas eu te aponto, a melhor solução para o país, para o mundo, se chama Deus. Em vez de você ficar criticando, assim, meu Deus, tomara que morra esse presidente, meu Deus, tomara que morra esse governo aí. Não adianta, para onde você ir, há corrupção.
Ah, vai mudar para governo, não é mais Denário nem Damião. Agora é esse outro que entrou aí. Eu te digo, pode botar um no outro na balança, tudo é igual. Só muda o sobrenome, tudo é uma coisa só. Porque o sistema político está corrompido. Porque os homens só querem barganhar, querem dinheiro. E todos que entrar vai ser assim. Infelizmente o mundo vive nessa situação. Mas eu quero te dizer, que nunca barganhou, nunca se corrompeu nenhuma política, se chama Jesus de Nazaré. E muito menos Deus. Aí você fica preso olhando para essas coisas e nunca abre o teu coração para as promessas de Deus. Mas eu quero te dizer hoje, abre o teu coração. Porque quando o homem fica olhando para essas coisas, ele fica para trás. Ele fica para trás, para trás, para trás, para trás. E nunca enxerga a glória de Deus. Eu tenho quase 31 anos que eu aceitei Jesus. Aceitei Jesus em 96, dia 10 de março. Tinha 15 anos. E hoje eu conheci o Senhor. E eu tenho observado de 96 até 2026, muitas coisas mudaram. E cada dia o mundo vira uma desgraça. Eu não espero nada do mundo. Mas só que tem muitas pessoas que parece que a mente não abre. Não abre. A tecnologia é boa, mas eu quero te dizer, Jesus, Ele quer te salvar, aleluia. Hospede a palavra de Deus no teu coração, porque Jesus, Ele tem o melhor antídoto, aleluia. Jesus, Ele tem o melhor antídoto, aleluia. Se chama palavra, aleluia. Se chama promessa. E esta promessa está aqui, aleluia, num livro chamado Bíblia Sagrada, que tem 66 livros. Gênesis, onde está a criação do mundo. Apocalipse está no final, onde fala do meio e o fim do mundo. O que será? Isso é a promessa para a tua vida. Mas muitas vezes você fica atrás de outras promessas. Vou já lá atrás da promessa com Chico Rodrigues. Vou já lá com outros e outros aí. Mas não adianta você ir atrás do A e do B, porque a tua segurança, o teu refrigério está no Senhor. Aleluia. A tua segurança está no Senhor, porque 4 anos se passa, 2 meses se passa de uma política. E aí você olha que o Brasil continua andando igual uma canoa furada. Eu queria que alguém me convencesse que o Brasil está melhor. Se alguém me convencer, chegar aqui na minha cara e dizer, Mauro, o Brasil mudou, está melhor, Roraima está melhor, me convença. Se você me convencer, eu queimo o meu título hoje, queimo essa Bíblia agora em frente todo mundo aqui. Mas eu quero te dizer que nada vai mudar. A melhor promessa está na palavra de Deus. Aleluia. Eita Deus. Deus, Ele ama você. Ele não teve reservas, se entregou, aleluia. Deu o seu filho para morrer na cruz por você, aleluia. Porque a palavra de Deus diz lá em João 3,16, porque Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, para que o mundo não pereça, mas tenha vida eterna. Esse foi o plano, aleluia. Foi o projeto, aleluia, para salvar o mundo de tudo, de toda a cora do pecado, da maldade. E às vezes você não vê isso, aleluia. Fica espraguejando tudo, jogando maldição na tua vida, no mundo, no país. Por quê? Porque você ainda não entendeu o projeto de Deus na tua vida, aleluia. Começa a dizer, Senhor, abre os meus olhos para me entender que Tu existes, aleluia, que Tu me amas, aleluia. Como aconteceu com a mulher do fluxo de sangue. Ela já estava triste, porque ela já tinha corrido para tudo que é lado. Mas quando ela entendeu, ela viu o médico dos médicos, Jesus. E ela tocou no Senhor, aleluia. E nesta noite, Ele também quer ser tocado hoje. Jesus está aqui nesta noite. Aí você vai dizer assim, meu Deus, está aqui, está. Ele tem te dado livramento.
Ele tem cuidado de você, aleluia. Tu está vivo aqui, tu está vivo contemplando este vento maravilhoso, vendo as estrelas, vendo as nuvens. Só do fato de tu ter acordado hoje, das 6 às 7 até agora à noite, tu está viva. Glória a Deus, tu está viva. Um carro não te matou, tu não ganhou uma bala de uma ponta, de uma 340 na cabeça. Tu está viva, graças a Deus. E será que tu tem agradecido a Deus? Ou tu tem sido só reclamado? Senhor, eu quero isso. Senhor, eu quero uma casa. Senhor, eu quero um emprego. Porque às vezes o ser humano só cobra. Mas nada de agradecer a Deus. Esse é o mal do ser humano. Ah, meu Deus, eu queria tanto uma BMW. Ah, meu Deus, eu queria tanto morar no melhor bairro de Boa Vista. Eu queria tanto melhor cidade do estado do Brasil. Mas será que tu tem condições para isso? Será que tu tem procurado examinar a tua vida? Tu tem te preparado para isso? Tu tem feito, Senhor, o melhor é te servir. Porque não adianta eu colocar 1001 sonhos no papel, mas não é a vontade de Deus, porque a Bíblia diz: tudo seja feito à tua vontade. Porque a perfeita e agradável é a vontade de Deus, não a sua nem a minha. Os meus planos não era mais de morar aqui em Roraima. Os meus não era de ser crente. Mas Deus, Ele tem seus encontros, aleluia. Porque o homem não escolhe Deus, mas sim Deus nos escolheu, aleluia. Aleluia. Porque dia 10 de março o Senhor me escolheu às 8h30 da manhã, aleluia. E dei um passo para o Senhor, aleluia. E Ele fez muitas coisas da minha vida, aleluia. E eu quero dizer para você, Ele também quer fazer muitas coisas da tua vida, aleluia. Eita Jesus, Ele quer fazer muitas coisas na tua vida. Quando? Te trazer paz, trazer segurança, trazer confiança na tua vida, esperança. Como eu trouxe para esta mulher do fluxo de sangue, ela não podia sair, ela não podia estar em reunião, porque ali era como um câncer na vida daquela doença. Mas depois disso ela pôde sair, porque ela foi curada, aleluia. Eu quero te dizer, a Covid foi a mesma coisa, existiu um distanciamento. E hoje todo mundo pode sair, todo mundo pode sair, estar num casamento, em qualquer lugar. E se vier outra situação pior do que a Covid? Naquele tempo ninguém podia trabalhar, todo mundo só podia estar de máscara. Mas a máscara não ia curar ninguém. Só quem poderia curar era o Senhor. Quantas pessoas tomaram uma vacina, só 2 morreram. Mas eu quero dizer que a melhor vacina que está aqui é o bálsamo de Jesus, está aqui nesta noite, aleluia. Que cura a depressão, que cura a angústia, que cura a ansiedade, que cura todo o mal, que cura a AIDS, que cura tudo. Se chama Jesus de Nazaré. Eita Deus. Não adianta você dizer: meu Deus, mas eu queria entender, Senhor. Poxa, por que o mundo morreu tanta gente? Pois é, morreu tanta gente. E talvez você ficou com o coração aflito, pensando que tu ia morrer naquele tempo, mas você não morreu. Quantos e quantos foram entubados no HGR? Eu não chamo HGR, eu chamo ali o matador de Boa Vista. E quantos morreram, saíram ali, embalados ali. E você está viva, você está vivo. Então, minha amada, meu amado, só de tu estar viva, você não é melhor porque tu é boa, eu sou boa. Ah, eu estou aqui porque eu sou boa, linda, maravilhosa. Não, é porque eu sou filha de fulano de tal aqui de Boa Vista. O meu pai e minha mãe é bom. O meu pai faz caridade às pessoas. Sim, caridade, se for fazer bondade, não vai salvar ninguém. A Bíblia diz que nós somos justificados só por ser bom. Jesus não escolheu o homem por ele ser bom, aleluia. Ele escolheu o homem pela condição do pecado dele, para salvar ele, aleluia, da morte eterna, de ele não ir para o inferno. Foi para isso que Jesus morreu. Mas às vezes as pessoas não entendem isso. Quantas pessoas quando vão lá para Mucajaí na Semana Santa, aí olha lá Jesus pregado, aqueles atores bonitos, branquinho, bonitinho, lourinho,
Aí as mulheres, muitas pessoas, meu Deus, coitadinho de Jesus. Oh, meu Deus, tadinho. Oh, Jesus, coitadinho. Sim, aquilo é só uma cinematográfica. Ali é só uma novela, só uma encenação. Mas muitas vezes não começa a botar na balança, ver o que Jesus mesmo fez por ti na cruz. Ali foi só apenas uma cena que os filmes de Hollywood mostram. Mas se tu lê Gênesis, aleluia, se tu lê lá Isaías começa a descrever como foi a morte de Jesus. A palavra de Deus diz que ele ficou desfigurado, ele perdeu toda a sua beleza, aleluia. Foi chicoteado, foi arrancado, aleluia. Foi batido com muitas chicotadas, com a ponta no osso, arrancando a sua pele, seu couro. Tu aguentaria? Alguém pegar tu levar 150 chicotadas? Eu pago para ver. Eu dou uma casa e 150 mil reais se tu aguentar. Tu não aguenta. Quando alguém pisa no teu pé, tu já quer levantar logo a mão e dar o tapa no outro lado na cara da pessoa. E Jesus tudo isso padeceu, apanhou, e ele disse assim: Pai, perdoa, ele não sabe o que diz, perdoa meus inimigos. E hoje, quando alguém pisa no nosso calcanhar, a gente diz: fulano parece que é cego, pisou no meu pé, cara cego, burro, tá vendo que eu estou aqui. Ninguém quer levar desaforo para casa. Por quê? Por causa da condição como pecador. Mas quando a gente aceita Jesus, Jesus enxerta o evangelho no nosso coração, aleluia, enxerta o evangelho da paz, enxerta o Espírito Santo, aí nós encontramos paz e segurança na nossa vida, aleluia. Quantos livramentos o Senhor me deu, aleluia. Quantos livramentos o Senhor me deu de morrer de acidente de moto aqui na capital, no estado, andando do Cantal ao 500 a Rorainópolis, carros assim, muitas vezes fechando, ônibus, e eu estou vivo, graças a Deus. Por quê? Porque Deus, Ele me ama, aleluia. Não quer dizer também que Ele tem te livrado, Ele te livra, mas só que muitas vezes o homem não reconhece. Ele cai aqui, bate a poeira aqui, levanta e não está nem aí. Mas quando os homens e as mulheres começam a dizer: meu Deus, eu não merecia. Senhor, muito obrigado, Senhor. Mesmo sendo pecador, você me ama, aleluia. E agora eu quero me entregar a minha vida. A única coisa que Deus quer de ti é que você sirva a Ele, só isso, aleluia. Que você pegue a sua cruz e siga Ele, aleluia. Por isso que Deus tem te dado a oportunidade. Aí você pode me perguntar assim: ah, mas eu não aceitei Jesus porque tem muita igreja, eu fico confuso. Mas eu quero te dizer nesta noite, muitas igrejas é para saber qual é o gosto que tu quer. Já pensou se tivesse só 2 ou 4 pizzarias dentro da capital? Ou só posto médico dentro de Boa Vista? Como é que tem que te curar? Assim é a igreja. Cada igreja tem uma cura para a tua alma, para a tua dor. Essa é a solução. Mas muitas vezes o homem e a mulher não reconhecem. Muitas vezes Deus ele quer isso, que nós reconhecemos, aleluia. Quantas pessoas têm procurado: meu Deus, qual é o caminho? Me mostra o caminho. Mas Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus, Ele é a ponte para chegar ao céu. Aleluia. Ei, eu quero te dizer, para todos os lugares existe uma fronteira, uma ponte. Para tu ir para Manaus, para tu ir para Caracaraí, tem uma ponte. Para tu ir para Léten, tem uma ponte, tem o Tacutu, tem a ponte do Macuxi, porque ali é um marco, é uma divisa para ali, que senão tu vai ter que atravessar nadando. É assim para tu chegar no céu também. Existe uma ponte, a ponte se chama Jesus. E Jesus, Ele quer que te carregue nas asas do Espírito, aleluia. Oh, aleluia.
Eu acredito que eu estou falando com pessoas inteligentes nesta noite. Eu acredito que aqui tem pessoas inteligentes, porque nós moramos num país que existe, estamos no século 21. Pessoas que enxergam para frente, não assim para o chão. Porque existem muitos homens e mulheres que têm uma mente brilhante. E essa mente é para raciocinar. Aleluia. Raciocinar o quê? A morada eterna. Aleluia. Jesus hoje ele te chama. Jesus ele não pode ficar te esperando até tu dizer assim: mas eu sou muito jovem, eu tenho 21 anos, 22 anos, 23, 24. Deixa para me ser crente quando eu tiver com acima de 50 anos, até 60 eu vou ser crente. Mas eu quero te dizer, e se não der tempo? Eu vou contar um testemunho para todos que estão aqui ouvindo na praça e na live. Mamonas Assassina, há 30 anos atrás, foi um tempo que eu fui ser crente também. Dinho, vocalista, era evangélico. E ele, um pastor chegou na casa dele e teve uma visão e disse para ele: Dinho, te entrega a Jesus. E ele, sabe o que foi que ele disse? Eu não posso não, eu sou muito jovem, eu estou vivendo o auge da minha carreira, eu estou vivendo o auge, estou vendo o melhor da minha vida agora, em São Paulo, no mundo do Brasil. Eu tenho uma turnê, eu tenho que viajar até fora do Brasil. Não posso, depois quando eu estiver velho, é algo que se pensar de ser crente. Algo que foi que aconteceu? Ele foi para Brasília, quando vinha de Brasília, quando chegou na Serra da Cantareira, o avião bateu e ele morreu. Um cara com 25 anos, se tivesse vivo hoje, estaria hoje com 50 e poucos anos. O que adiantou? Quantas pessoas têm sonhos, empreendimento, e eles estão: primeiro é meu sonho, primeiro é meu empreendimento, depois é coisa de se pensar, Mauro. Não, mas eu quero te dizer, primeiro Deus em primeiro lugar. Primeiro Deus em primeiro lugar. E hoje você olha nos jornais, sempre comemora X anos que Mamonas Assassina morreram. E quantos homens morreram? Aí você olha lá para uma pessoa que era famosa e ela hoje perdeu a vida. Era uma cantora sertaneja. Deus tinha muitos sonhos para a vida dela, e tem, não só para ela, louvado seja Deus. Todo mundo conhece ela, Marília Mendonça. Marília Mendonça, ela achava que poderia, ela encheu o gogó, ela e a mãe dela. E aí o que aconteceu com Marília Mendonça? Marília Mendonça começou a descobrir o talento dela com 14 anos, cantando em igreja antes. Mas aí o diabo botou na cabeça dela: não, mulher, cantar em igreja não presta não. É melhor tu cantar em barzinho, é melhor tu ir para a faculdade, é melhor tu tem potencial, tu tem que ir para o Brasil, para o mundo. Aí o que aconteceu? Começou a gravar o primeiro CD, o segundo CD, ela estourou, foi a febre do Brasil, e nada de reconhecer daquilo que Deus deu para ela. Aí o que aconteceu? Morreu também, se acabou. Ei, se eu for te apontar o número de pessoas que eu conheço, o histórico deles que foram evangélicos, morreram. Muitas vezes Deus permite esses históricos para ser um espelho para mim e para você. Por homem entender que ele não consegue andar sozinho sem Deus. Não adianta o homem tufar o peito e dizer: eu sou eu, o resto é resto, comigo é do meu jeito. Eu tenho dinheiro, eu tenho carro novo. Tu precisa de Deus, seu besta. Tu precisa de Deus para Deus dirigir a tua vida, porque você sem Deus é como um carro sem motorista, é como um carro que tem uma pessoa para dirigir o carro. Ei, eu te convido nesta noite, aleluia, peça para Deus dirigir a tua vida hoje, que o Espírito Santo possa dirigir os teus passos, as tuas decisões. Convide Ele hoje para dirigir as tuas emoções, a tua vida profissional, a tua vida amorosa. Convide o Senhor hoje, aleluia. Mas só que as pessoas, elas não querem convidar, porque o ser humano hoje, ele acha que é que nem aquele menino que já tem 19 anos, 18 anos.
eu já estou de maior. Eu não preciso papai e mamãe ficar blá 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 na minha cabeça, não. Eu já tenho minha CNH, eu já tenho minha identidade. Eu quero te dizer, ninguém para Deus é de maior. Não. Tira essa ilusão ótica infeliz da cabeça e dizer que eu sou de maior. Eu sou de maior. Ninguém é de maior. Se fosse assim, eu vou te dar um exemplo agora, por a pessoa se achar arrogante de maior. Se fosse assim, Maduro tinha ficado na Venezuela. Ele não era de maior? Ele não tinha uma autoridade? Chegou lá Trump e mandou buscar ele. Cadê o bonzão? Cadê? Buscaram ele. Ele dizia, aqui ninguém me tira. Aqui eu vou ficar, aqui eu mato, eu morro. Vou ficar na Venezuela aqui. Pegaram e arrancaram ele de lá. Ninguém é de maior, aleluia, ninguém é de maior. Ninguém pode tufar o dedo assim, é aqui eu que faço e acontece, aleluia. Porque Deus, Ele é o ser supremo maior de todas as coisas, aleluia, oh glória a Deus. Ei, eu quero te dizer, quem quiser ser maior, seja o menor. Eu posso ter tudo, mas se eu não tiver Jesus para mim, não tenho nada. Tem um hino que diz, quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada, é pobre e miserável. Tem um hino que diz assim, quem tem Jesus tem tudo, quem não tem nada, quem ama esse mundo, no céu não tem morada. Quem ama esse mundo, então quem ama este mundo não tem nada. Quem ama o mundo é inimigo de Deus. Porque a palavra de Deus diz que não possamos servir dois senhores. Eu vou te dar um exemplo agora. Tu consegue trabalhar em 2 empregos num horário só? Tu consegue estar em 2 lugares ao mesmo tempo? Tu consegue estar aqui presencialmente? Tu consegue estar aqui em Roraima e estar lá no Foz do Iguaçu agora? Não tem como. Agora em chamada de vídeo a gente pode estar, porque em celular tem como estar. Agora, presencialmente, tu ir lá no Foz do Iguaçu, em Santa Catarina, tu não vai agora nem com nojo. Saindo de Roraima, indo lá e estando aqui com 2 pés. Claro, tu não está aqui nem aqui. Não tem como tu estar lá nem aqui. É assim, assim a gente não pode servir. O teu pensamento não pode estar dividido. Tu não pode estar em um barco à deriva. Você não pode estar ali a mercê. Meu Deus, eu quero isso, eu quero aquilo. Não, você tem que saber o que você quer. Aleluia. Eita Deus tremendo, aleluia. Deus está salvando, Deus está falando com vidas aqui. Mas eu quero te dizer, guarde a palavra no teu coração. Guarde, aleluia. E deixa Deus falar contigo hoje. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar contigo hoje. Eu tenho certeza que Deus vai falar contigo hoje. E quando Ele falar, tu vai entender o que eu estou falando hoje. Porque o Espírito Santo está falando contigo nesta noite, aleluia. Ele está dizendo, abre o teu coração, deixa eu fazer morada. Deixa eu fazer morada, eu quero habitar no teu coração, como fez na vida de Zaqueu, como fez naquela vida daquela mulher do fluxo de sangue. Ele quer fazer uma nova história, Ele quer fazer novos sonhos, Ele quer fazer uma nova vida na tua vida. Então Ele te diz hoje, acorda, desperta, cai a ficha, acorda. Mas muitas vezes nós não queremos ir atrás de Deus. E Ele te chama hoje. Venha. Lá, Mateus 11:28 diz, vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E tomai de mim o meu jugo, que é suave. Aprende de mim que sou manso e humilde de coração. Ei, tu não vai aprender com ninguém, não. Tu vai aprender com Jesus. Jesus, Ele quer trocar esse fardo teu pesado hoje. Aleluia. Eita Deus.
Ele te chama hoje. Ei, troca essa cruz, entrega essa cruz pesada para Jesus hoje. Ele quer trabalhar na tua vida, aleluia. Ele quer trabalhar no teu coração, Ele quer trabalhar na tua vida, Ele quer trabalhar no meio da tua família. Mas através disso, você é a ponte, dê o primeiro passo. Eu convido você que está hoje ouvindo a live, você que está aqui, que mora próximo, até redor da Praça Mané Garrincha, você que mora próximo, talvez depois do Tranqueiro Neves, Santa Teresa, Alvorada, São Vicente, 31 de março, Caçari, não importa, onde você estiver assistindo agora, ao vivo, aceita Jesus. Diga: eu quero aceitar Jesus, eu quero me reconciliar, eu quero mudar, eu quero terminar.